Olá pessoal, começando agora o episódio número 38 do podcast Filmes Clássicos. Neste programa a gente traz um dos mais celebrados filmes japoneses chamado Contos da Lua Vaga. Esse filme, dirigido por Kenji Mizoguchi, é, junto com Rashomon, do Akira Kurosawa, um dos filmes responsáveis por tornar o cinema japonês mais conhecido no Ocidente. Ele foi produzido na época chamada Época de Ouro do cinema japonês, e o Kenji Mizoguchi era um dos diretores mais importantes dessa época, junto com o Akira Kurosawa e Yasuhiro Ozu. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com/podcastfilmesclássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclassicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Então hoje aqui de volta no nosso podcast, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo aqui Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. Alô, tudo bom? Beleza, Alexandre? Hoje nós estamos aqui de novo, voltando aqui nesse episódio para falar do Contos da Lua Vaga, filme do nosso Kenji Mizoguchi. O que você tem aí para falar dele? Vamos começar. Olha, sem dúvida, um daqueles diretores pertencentes a uma santíssima trindade do cinema japonês, né? Pelo menos para nós, espectadores ocidentais, está entre os três mais famosos, não sei se mais importantes, acredito que sim também, conjuntamente com o Kurosawa, evidentemente, e com o Ozu, apesar de que os mais puristas costumam excluir até o Kurosawa dessa lista e botar o Naruse, né, como tipicamente japonês, já aí questionando a questão de ser muito ocidentalizado o Kurosawa. E o Mizoguchi é citado por muita gente boa, aí, muitos críticos, como o mais japonês, né, dos diretores. E esse, Contos da Lua Vaga, é talvez, ou quase unanimemente conhecido como seu filme mais famoso, né, especialmente no mundo ocidental. Eu acho que juntamente com o Rashomon, né, o filme do Kurosawa, foram dois filmes que ajudaram a popularizar o cinema japonês no exterior, né. Não diria que sejam os melhores filmes japoneses absolutos, com certeza teria muitos outros aí para a gente citar, num pé de igualdade no mínimo, né? Mas é um daqueles filmes que veio no início dos anos 50, naquela chamada Era de Ouro do cinema japonês, e que sem dúvida botou no mapa do cinema mundial o Japão, apesar de que já existia um cinema de qualidade no Japão há coisa de 3 décadas, desde os anos 20 ali. Mas sem dúvida foi a partir da premiação em Veneza do Rashomon em 1951, que aliás foi um motivo de ciúminho, né, do Mizoguchi, porque na visão dele o Kurosawa era um novato ainda, com menos de 10 anos de carreira, e já estava como diretor e já estava angariando aí um sucesso internacional, enquanto ele, que já tinha 30 anos de carreira, em 1953, ele era basicamente desconhecido no exterior. Já estava mais próximo do fim, né? E aí ele se esforçou, né, para competir com isso, né, para responder esse sucesso do Kurosawa, e daí surgiram talvez os seus filmes mais conhecidos, uma sequência de obras-primas mesmo, aí, que ele faria até o final da carreira, seus últimos 3, 4 anos, aí, que seria o Oharu, lá de 1952, depois esse, né, o Contos da Lua Vaga, de 53, o Intendente Sancho, 54, e mais alguns outros, né.
Mas esse a gente escolheu destacar, em vez de fazer a filmografia do Mizoguchi, que na verdade seria impossível, né, impraticável fazer a filmografia inteira dele, diretor aí com mais de 80 filmes no currículo. Muitos perdidos, né? Apesar de que a sua produção praticamente toda da fase da primeira década ali dos anos 20 até 1900, ele começou a dirigir em 23, né? Até 29, e praticamente todos os 30, 40 filmes que ele fez naquele período se perderam. Só 2 ou 3 têm ainda condição de serem apreciados, né? Tem um, inclusive, que só restaram 4 minutos do filme, tem até no YouTube, que eu acho que é Tojin e o Estrangeiro, uma coisa assim. E é um filme bem interessante, mas pelo que dizem, né? Mas a gente só consegue ver 4 minutos dele. E aí, na verdade, ele ficou conhecido, né, muito mais por esses filmes aí dessa safra aí dos anos 50, apesar de que aí ele já estava na fase final da sua carreira, né? Ele morreria em 56, né? Então, na verdade, está fazendo 60 anos, né? Seria um bom pretexto para a gente falar do Mizoguchi. Então, no mínimo, escolhemos aí falar de um filme dele, um filme importante, né, para o cinema japonês como um todo. Também um filme premiado, como a gente vai falar depois. E aí, Fred, você tem? Eu também acho dos melhores dele, né? Não vi, acho que tanto quanto você, mas vi esses principais que você falou, vi o Oharu, A Vida de uma Cortesã, vi também Os Amantes Crucificados, vi o Intendente Sancho, acho que eu vi As Irmãs de Gion também. E para mim esse é o grande filme dele, né? É, como a gente já falou antes, um exemplo de um Jidaigeki, né? Sim, Jidaigeki, que é um filme histórico, Jidaigeki, né? um filme histórico, não é o Chambara, né? Não é aquele filme de luta de espada, nem nada. Apesar de ter ali os samurais, né? Um dos Sim. personagens querem entrar nesse seleto grupo, mas o filme não é sobre isso, né? Na verdade, tem uma série de filmes que são Jidaigeki, mas que não são filmes de samurai, né? Quando você inicia aí a apreciação de filme japonês, tem uma tendência às vezes a confundir uma coisa com a outra, né? A gente tem até na filmografia do Kurosawa muitos exemplos disso, como o próprio Rashomon, né? Que é um filme que tem o personagem do samurai, né? Que aliás é interpretado pelo Masayuki Mori, que é o mesmo ator aqui desse que a gente está falando hoje, que é o Consuelo Lua Vaga. Aliás, tem o mesmo casal, né? A Machiko Kyo, ela faz a Lady Wakasa, né, em Contos da Lua Vaga. Então, tem um personagem do samurai, mas o filme não trata da habilidade dele como samurai, da luta de espada. É a mesma coisa que o Contos da Lua Vaga, né? Nós temos ali, na verdade, um pano de fundo, né, do período da Guerra Civil, né, no final do século XVI. Tem um personagem que almeja ser samurai, mas a gente não tem basicamente luta. Tem uma ou outra cena em que tem um final de batalha. Não é realmente o foco, né? Não é o foco. E esse filme, junto com o Rashomon, eles são produção da A-Film, né? Da A, isso. Que é importante porque justamente isso que você falou são os dois filmes que são apontados como os filmes que popularizaram o cinema japonês no Ocidente, né? É que isso aí a Daiei era uma produtora que tinha sido fundada por um cara chamado Nagata Masaishi, né? Que na verdade já era um colaborador antigo do Mizoguchi em outra companhia que tinha um outro nome. E em 42 ele fundou, na verdade juntaram 2 ou 3 empresas, não sei ao certo, inclusive eu acho que tinha um pedaço da Nikatsu, né? Que foi foi o estúdio onde iniciou o Mizoguchi como diretor, onde ele entrou no mundo do cinema em 1920, queria ser ator e tal, mas nem chegou a tentar. Ele já foi logo escalado como assistente de direção, depois virou diretor. Foi um período de muita mudança ali, na modernização, né, no cinema japonês. Então eles precisaram de novos diretores, já botaram ele para dirigir logo em 23, e ele fez muitos filmes para Nikatsu. Nessa época, inclusive, ele já travou contato com alguns dos seus companheiros aí de longa data, como roteiristas e tudo, e o Nagata Masai. Só que o Nagata ele fundou a Daiei e ele depois foi condenado por crimes de guerra, né, naqueles ele ficou preso, minor crime war crimes, né, os crimes menores, e ficou 2 anos preso, né. E aí
quando ele saiu, ele assumiu realmente a direção, a presidência, né, do estúdio. E ele é um cara que tinha uma visão muito comercial mesmo do cinema e nem poderia ser diferente, né? Ele era um empresário mesmo, né? Inclusive isso gerou aí em Consolou a Vaga uma série de divergências, né, com o Com o Mizoguchi. Mizoguchi. Foi o primeiro filme do Mizoguchi no Daiei, né, no estúdio Daiei. E o Masaichi prometeu para ele liberdade criativa, aquela coisa toda, mas no final não foi bem assim. Na verdade, o que eu ouvi foi que o Mizoguchi tinha feito muito sucesso com o Haru, né, a vida de uma cortesã, e aí Isso. justamente ele prometeu isso para o Mizoguchi. Que foi um filme feito pelo estúdio Toho, né, que era Um o rival aí, estúdio né? aí, o rival. Aliás, isso é uma outra característica, né, do Mizoguchi. Ele, assim como ele variou estilo, ele variou forma de fazer cinema ao longo das décadas, ele também variou muito de estúdio, né? Ele não, diferente até do padrão seguido pelos diretores mais importantes, como você vê o Ozu, por exemplo, que basicamente teve a carreira toda dele ligada ao Shoshiku, né? Ou o Kurosawa em relação a Toho, pelo menos na fase áurea, todos os filmes Toho, né? Exceto o Rashomon, né? Que foi da EA. O Mizoguchi variou muito, mas então, fala aí, Fred, ele tava no auge, né? Depois do Waru, né? E ele recebeu essa promessa, mas o Nagata Masaichi perturbou bastante o Mizoguchi aí, né? A gente até entende, assim, porque se analisar ali, somente nesse ano de 53, de 1953, enquanto os maiores estúdios ali, como o Toho, produzia cerca de 70 filmes por ano, o Daiei estava produzindo na média 50 filmes por ano, naquele ano, né? Filmes estrangeiros foram mais de 1.000 chegando em 1953, então a concorrência era muito grande, né? Ele tinha que priorizar realmente bilheteria, né? Ele tinha que focar em bilheteria e até isso influenciou na escolha de ser um Jidaigeki, que eles detectavam que eram filmes mais com tendência a dar uma bilheteria maior e tudo, né? Principalmente no exterior, né? Não que o filme tenha sido feito para exportação, mas estava com olho nisso também, até por conta dessa abertura, né, que foi dada para o cinema japonês pelo Rashomon, e até o próprio Oharu já tinha conquistado um prêmio de direção, né, em Veneza também. Então o filme foi pensado como um candidato a Veneza mesmo, né? Ajudava, né? Pensar dessa forma também. Sim. Você tinha comentado que o filme é um Jidaigeki, né? Mas ele é uma mistura, na verdade, de Jidaigeki com um filme com uma história de fantasma, né? Aquelas histórias fantasiosas ali, típicas com tom sobrenatural, típicas da literatura japonesa, né? Isso foi a fonte, né, desse filme, né? Não sei se já acho que já cabe a gente falar das origens da base do roteiro desse filme, né? Ele foi baseado em duas histórias de um cara chamado Eda Akinari, um escritor. No século XVIII, isso já, em 1776, ele publicou uma coletânea com 9 contos chamado Contos da Chuva e da Lua, né? Esse era o título. O título do filme na verdade, o título dessa coletânea, o Getsu Monogatari, né? Que seria, ao pé da letra, seria Contos da Chuva e da Lua. E dois desses 9 contos eles foram a base para o roteiro desse filme, né? Que é a Casa nos Roseirais, seriam as traduções, né? E Lascívia de uma Serpente, né? Que acho que o que domina mais é esse lascívia, né? Que é aquela coisa da mulher, no caso uma serpente que vira mulher e seduz um homem. A gente tem isso na figura ali da Lady Vacasa, né? Que é uma fantasma que seduz, até me lembrou um pouco a Norma Desmond dela, né? Que ela prende o cara naquela mansão fantasma também, né? E o Casa nos Roseirais, que é sobre um filho de um fazendeiro rico que vai tentar fazer fortuna, vender seda, no período de guerra também, e por questões da guerra ele acaba não conseguindo voltar, demora 7 anos, que tem muito a ver com o personagem do Genjuro, né? A base do filme, né? Essa odisseia dele para retornar. Mas há também um outro autor aí nessa história aí, né? Um outro conto de Sim. um francês chamado Guy de Maupassant,
Que também entrou nesse balaio aí de inspirações para o filme, né? Ele era muito lido, esse autor francês, ele era muito publicado. Diz que já no final do século XIX toda a obra dele já estava traduzida para o japonês, ele fazia muito sucesso. Aliás, isso é interessante, porque eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que me incomoda quando a gente começa a ler sobre Mizoguchi. Eu até tive a oportunidade de ter contato com um livro, na verdade uma coletânea de ensaios sobre Mizoguchi. Quem me recomendou foi um cara que é muito entendido no Mizoguchi, não sei se ele vai escutar o podcast, que é o Sérgio Alpendre, cara que comenta aí as edições da Versátil do Mizoguchi, e realmente o cara manja muito. E ele ali no Facebook, travei contato com ele, ele me indicou esse livro, eu li, é bem interessante. Tem inclusive mesa redonda com o próprio Mizoguchi respondendo perguntas de outras pessoas, é bem interessante. E aí, num dos textos que é do Godard, tem uma parte ali que é só do pessoal da Novelle Vague, né? Tem Godard, tem Rivette e por aí vai, Eric Romer. Isso me incomoda bastante, porque eles, quando começaram a escrever e descobrir a obra do Mizoguchi, parece que era uma questão de honra para eles rebaixar o Kurosawa para fazer que o Mizoguchi fosse maior do que era, ou para sobressair o Mizoguchi. Eu acho que não há necessidade disso, entendeu? Eu acho que são dois grandes diretores. Mas deve ser a vertente deles Então, chegava a dizer, o Godard chega a dizer com todas as letras que Kurosawa era um diretor menor. Eu acho absurdo, né? Eu acho absurdo. Eu não digo que um é melhor que o outro, mas são cinemas diferentes. Mas dá para ver, inclusive, influência do próprio Mizoguchi no cinema do Kurosawa. Agora, o principal ponto ali é dizer que claro, né, isso aí já é mais batido do que andar para frente. Dizer que o Kurosawa era muito ocidentalizado, era execrado no Japão, que nem era verdade, não era tão execrado, mas e que o Mizoguchi não era o diretor verdadeiramente japonês, que não tinha nenhuma influência ocidental. Isso não é verdade, até essa história do que você falou aí do filme ter base também no conto lá do Guy de Maupassant. Ele tem sim influência ocidental, né? A partir ali do final do século XIX, né? Já na era Meiji, né? Que o Japão tentou se modernizar e tudo mais. Muita literatura ocidental chegou ao Japão, Shakespeare, autores aí como Dostoiévski e tudo mais. Então, não é verdade. E também cineastas americanos como King Vidor, Murnau, esse estilo que sempre remete ao Mizoguchi, né, da câmera, da fluidez, dos longos planos de sequência. A gente vê claramente ali que o Murnau já fazia isso, não foi invenção do Mizoguchi. Isso declaradamente era visto pelo Mizoguchi. Então ele também bebeu na fonte do ocidental, né? Mas claro, usou isso a serviço de temas típicos japoneses e tudo mais. Mas isso não faz dele um diretor, por isso, na minha opinião, né, tão superior ao Kurosawa, nada disso. Não entendo isso. Agora, se você falar que ele foi mais fundamental na formação do cinema japonês, porque ele começou lá na era do Mu, dos anos 20, aí tudo bem, o Kurosawa já pegou praticamente no final da Primeira Guerra, né, iniciou a direção dele ali em 42, 43. Então, nesse ponto até vou concordar. Agora, dizer que é muito melhor, não. Mas você estava falando do conto, né? O conto, na verdade, ele que acho que é o Condecoração, né? Uma coisa assim. Eu não notei aqui, não. É Legião de Honra. Em francês, o título ao pé da letra seria A Condecoração. Eu acho que a tradução dele em inglês é Legião de Honra, uma coisa assim. É do cara que fica obcecado por receber uma determinada a medalha, né, da Legião de Honra, uma condecoração, que aí remete àquela subtrama do... Qual que é o nome do personagem? Do Tobey. Tobey, né? Fala aí. Isso. Que ele sai atrás de se tornar um samurai, né? Agora, na verdade, os dois ali têm objetivos diferentes, né? E esse, de certa forma, também lembra um pouco o Aurora, né? Sim. No sentido dos homens abandonarem as mulheres, né? No caso do Aurora é um homem só que abandona a mulher
É verdade. atrás de uma outra vida na cidade grande, só que com uma diferença que aqui eles abandonam atrás de melhorar a condição de vida deles próprios, né? Na verdade, eles não querem deixar as mulheres para trás, é que eles vão atrás de ganhar dinheiro Uhum. na cidade, uma cidade maior, onde tem maior oportunidade de vender os potes, né? Um deles fabrica os potes, o Genjuro fabrica os potes para serem vendidos. E nessa jornada aí, né, eles acabam por ignorância, por irresponsabilidade, por ganância e por esses sonhos bestas, né? Por exemplo, o cara correndo atrás de poder, né? Ser um samurai, coisa que O Genjuro é ganância, né? é a ganância. Ele quer vender Ele mais, né? faz a primeira venda, tem sucesso, chega em casa com o resultado daquela venda, já consegui comprar inclusive uns kimonos, né? Que aliás, é um símbolo bem legal desse filme, né? Em vários momentos a gente vê a questão dos kimonos como representação de um presente legal, né? Alguma coisa que agrada, né? Então o primeiro dinheirinho que ele consegue, ele traz um kimono para a mulher, um para o filho, e a mulher meio que já aconselha ele, tá bom e tal. Ele, não, vamos fazer mais pote, ele mal descansa, já tem que trabalhar, vamos fazer mais, quero fazer uma venda maior ainda. Enquanto o outro simplesmente quer o status e o poder né? Mas também, de certa forma, ele quer que a esposa dele se sinta orgulhoso por ele atingir esse status de samurai, né? Que era uma outra classe ali dentro do Eu Japão. acho que o Tobei ali, claramente, para mim, pelo menos eu vi dessa forma, ele é uma representação, uma crítica ao militarismo, né? Aquela questão do militarismo japonês crescente nos anos 20, porque o filme, apesar de ser um Jidaigeki, passado lá no século XVI, ele tem como é que eu vou dizer, ele quer traçar um paralelo, né? Uma analogia histórica. Atual, né? Ele quer fazer uma analogia histórica com o presente de então, né? Que ali era 8 anos após o final da guerra. Então, quando ele mostra, por exemplo, famílias separadas, destroçadas pela guerra, o efeito da guerra na vida do indivíduo, ele está claramente fazendo uma analogia com a questão da Segunda Guerra. E aí eu acho que o personagem do Tobei, ele simboliza muito bem essa coisa do militarismo, que às vezes chega a ser ridículo, né? Você vê em vários momentos, como por exemplo, lá depois que ele consegue, meio que na sorte, uma armadura e a cabeça de um guerreiro morto, de um inimigo, né? Do lado perdedor da guerra, por um acaso a cabeça vai ficar com ele e ele vai aparecer como se fosse ele que tivesse matado o cara, então ele vai ser promovido ali daqui a pouco ele já está posando de grande general, e se você já vê a empáfia dele, isso remete muito ali a questão do militarismo exacerbado ali do pré-guerra, né, dos anos 30, por ali. E o Mizoguchi, a gente não falou, mas ele pediu para o roteirista, né, o Yoshikata Yoda, que é um dos roteiristas desse filme, né, pediu para que o Yoda focasse nessa ideia central da guerra como opressora, né, uma coisa que oprimia fisicamente e mentalmente a população. E que muitas vezes essa população não tinha nada a ver com as pessoas que iniciaram aquela guerra, né? E mesmo assim as pessoas tinham que continuar sobrevivendo ali naquele ambiente. Então acho que essa era a ideia central que o Mizoguchi queria passar com a junção desses 3 contos aí que a gente falou, né? Uhum. E com essa ideia interessante, né? E um tanto diferente, de misturar isso que você falou aí, essa ideia do fantasma, porque a princípio o filme é muito realista, né? Ele começa muito realista, você tem aquela vila e a ambição daqueles personagens. Mas isso é que eu acho que é bem legal no filme, é que ele confunde a gente, né? A gente acha que a gente está vendo um filme realista, a gente não fica pensando sobre isso, a gente está vendo um filme, história de pessoas. Filme. Começa de forma realista. E daí a pouco começam elementos sobrenaturais e a gente desconfia que seja, mas não tem muita certeza. Então a primeira vez que eu vi esse filme, eu lembro que me impressionou muito.
E aí, quando um filme me impressiona dessa forma, eu já, na minha cabeça, classifico como um grande filme, assim, né? Porque eu acho que ele cumpre ao que ele se propôs, né? Que é surpreender a gente. Então, só no final mesmo é que você tem certeza do que você viu, né? E eu acho que funciona muito bem, porque existem histórias de terror, histórias de fantasma de um tipo um pouco mais, como é que eu vou dizer, expresso, em que você vê coisas O próprio sobrenaturais. Kwaidan que a gente O falou próprio aqui, né? Paidan, que você vê fantasmas, até imagens meio distorcidas, meio. Aí nesse caso não. Aí nesse caso ele põe os elementos sobrenaturais convivendo, né, com o real e o sobrenatural, e a gente não sabe o que, que é um, o que, que é outro. E é muito interessante isso aí. Eu acho que esse é o ponto alto do filme, né? Sem dúvida. Também acho. E mais do que isso para mim se inicia ali na famosa cena do lago, né? Do barco Do fantasma. barco, que eles vão fazer aquela travessia, você vê que tem aquela névoa, aquela fumaça, já é um ambiente ali meio, né, lúdico, meio diferente, e aí chega aquele barco, que é uma espécie de barco fantasma, que eles até falam lá, um deles fala, é um fantasma, não sei o quê, e o cara, não sou um fantasma e tal. Mas tem essa coisa também de... Ao mesmo tempo você tem essa história do Genjuro e da Lady Wakasa, que a gente depois vai descobrir que é um fantasma, mas a gente desconfia, né, na forma como as coisas se desenrolam. A mulher a mulher é uma lady ali, né, ela está numa classe superior, e ela se impressiona e se entrega logo para ele, né? Tá bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Num instante já está querendo casar com ele. Quer dizer, a você gente começa a desconfiar. Por aí, né? E fala que ele é um grande fabricante de potes ali, reconhecido, não sei o quê, né? Quer dizer, parece coisa da imaginação dele. Mas, ao mesmo tempo, ele fica intercalando isso com a história do Tobey e da esposa dele, a Ohama, né? Ohama. Que Na verdade, as 4 histórias, né? Depois, as quando 4 histórias. Separam, ficam 4 histórias. Mas tem uma história que segue uma linha mais de sonho. Sim, que é a dele, né? Sem que é a do Genjuro. E tem outro que é, né, vamos dizer assim, um sonho acordado do outro que está querendo galgar lá a carreira de samurai. Isso é interessante também, que a gente, se a gente analisar outro traço clássico do cinema do Mizoguchi, que é a questão das mulheres, né, que sempre foi considerado cineasta das mulheres, porque fez muitos filmes em que as personagens principais eram as mulheres heroínas, sofredoras, abnegadas, que se sacrificavam pelo homem. Isso já vem lá desde o início, né, um dos mais antigos que eu tive a oportunidade de ver, que é Feiticeira das Águas, lá de 1933, e depois aqueles filmes, os que talvez sejam os primeiros assim que mais famosos, são considerados no Japão como os principais filmes dele, apesar da gente falar muito de Conta da Lua Vaga. Lá no Japão eles falam muito dos filmes de 1936, que é o Elegia de Osaka e Os Irmãos de Gion, são considerados as obras-primas dele, esses 2 filmes, que aí já fixa essa obsessão dele pelo cinema, pela mulher, né, como protagonista. É interessante que nesse filme, que já foge um pouco disso, já é um pouco mais, né, dividida ali a atenção, mas a gente tem os 2 homens fazendo brincadeirinha, né, vamos dizer, levando a vida na fantasia ou na perdição, e as 2 mulheres que são novamente as sofredoras, né, as que pagam o pato, né? Uma acaba sendo, né, morta, né? Eu acho que a gente não está respeitando spoiler, né? E mesmo assim ela ainda volta como fantasma para cuidar do marido, para proteger o marido, para proteger o filho. E a outra também, né? A outra também acaba sendo estuprada, porque é abandonada, né? Acaba sendo estuprada, acaba sendo prostituída, né? Então as mulheres que continuam no papel que sempre acabam estando, né, nos filmes do Mizoguchi, como as sofredoras, aquelas que são a fortaleza, né, das famílias. E acho que conseguem ver o que é certo, né? Enquanto os homens estão fazendo as cagadas deles lá, e elas estão ali pensando no que é melhor para a família, na verdade, né?
Isso. E é legal essa colocação, porque eu acho até que por conta da história de vida do Mizoguchi, né? Inclusive, eu li uma crítica do Roger Ebert, que ele cita uma outra crítica de um cara chamado Gary Morris, que ele levanta a possibilidade do Mizoguchi ter se inspirado na própria experiência familiar dele Mas não tem a menor dúvida. para Isso aí. fazer esse roteiro também, né? Para fazer essa história, porque parece que aos 7 anos o pai dele se lascou no mundo dos negócios aí, né? Porque foi se aventurar e acabou arruinando a família. O que é sabido, né, justamente ali na guerra com a Rússia, né, 1905, por aí, ele tinha 7 anos. O pai dele, que era carpinteiro, ele achou que ia fazer fortuna. Porra, isso aí, cara, isso aí tá retratado fielmente no personagem do Genjuro. Ele fala com todas as letras no filme: a guerra é uma ótima oportunidade de enriquecer. Só que, porra, até ele montar o negócio dele, preparar a fábrica, eu não lembro exatamente que ele planejou fabricar para vender para os soldados, para os exércitos, mas na hora que ficou pronto, acabou a guerra. Ele É. perdeu uma Quase, fortuna. A quase família. arruinou a É, família, né? Eles tiveram. não, arruinou. A família que já não era rica ficou mais pobre ainda. Ele teve que mudar para um bairro popular. Acabou precisando vender a irmã mais velha do Kenji Mizoguchi. Foi vendida como geisha. Parece que eles colocaram para adoção e aí ela teria sido vendida depois para uma casa Depois de geisha, né? casa de geisha. Só que aí depois acabou sendo protegida lá por um, né? Virou amante de um visconde, um cara importante lá, influente, que depois, inclusive, casou com ela quando ficou viúvo, né? E ela se sacrificou, sustentou pela família, claro, nisso aí, e também acabou sendo responsável também a mãe dele morreu quando ele ainda era novo, o pai virou persona não grata, então foi a irmã que sustentou ele em muitas oportunidades, que arrumou empregos para ele chegou a morar junto, então isso, cara, tá totalmente retratado nessa obsessão dele pelas mulheres sofredoras e também nessa coisa do personagem que tenta fazer fortuna fácil, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, eu acho que não é só esse crítico aí não, acho que isso aí já é quase tido como certo. Né? Não, e não só nesse filme, né? A questão da mulher, eu acho que é. Se bem que também tem uma outra versão, não sei se é versão, mas uma outra componente que ajudou essa questão dos filmes sobre mulheres, que parece que o Mizoguchi sempre funcionou muito. Ele era um cara que, na vida pessoal, ele era um cara muito incoerente, muito volúvel, assim, né? Então. E diz que ele era um cara meio irracível, né? E diz que ele funcionava muito na base da competitividade mesmo, da rivalidade. Então, o primeiro grande rival dele foi o tal do Minoru Murata, né, que foi o diretor do Souls on the Road, um dos filmes mais famosos ali japoneses dos anos 20. Né? E esse cara que trabalhava lá no Nikatsu mesmo, ele já tinha construído para si um filão de fazer filmes sobre homens, né? Filmes masculinos, com personagens masculinos. E aí o estúdio queria que alguém dirigisse filmes mais sobre mulheres. E aí ficou para ele essa incumbência, né? Eu acho bem factível isso aí, né? E além, claro, ele já tinha esse histórico familiar, né? Inclusive tem o lance do teatro Shimpa, né? Que se fala que era um novo teatro japonês, teatro Shimpa da era Meiji, que era rompendo um pouco aquela coisa do kabuki, que era mais tradicional, e eram melodramas mesmo, familiares, ambientados ali na era Meiji, final do século XIX, e isso influenciou muito o cinema do Mizoguchi ali pelos anos 30 e tal, e ele chegou a dizer, ele próprio Mizoguchi chegou a dizer que a vida dele, a infância dele, tinha sido uma verdadeira tragédia Shimpa, né? Então, nada mais natural do que ele transpor isso ali para suas obras, né? Sim, então, voltando ao filme aí, essa
marca que tem esse filme, né, essa questão, e a filmografia do Mizoguchi também, você já falou anteriormente, dos planos sequências, né? E que você em off, acho que você chegou a comentar que nesse filme você talvez não tivesse percebido muito essa marca, né? Essa ideia de fazer um plano, uma cena, né? Como eles chamavam lá, que na verdade são planos sequências, né? Sim. Mas nesse filme aqui, acho que ele é muito conhecido por conta disso e de alguns planos que são bastante interessantes, com essa ideia de que o Mizoguchi passava para o diretor de fotografia dele, que é o Kazuo Miyagawa, de que ele queria ele achava que o cinema era como se fossem os chamados emakis, que são aquelas scroll paintings, né? Aquelas pinturas de rolo, né? Como se fossem pergaminho, né? Isso mesmo. Pinturas em pergaminhos, e que a história ia se desenrolando à medida que você ia desenrolando literalmente ali o pergaminho. Você ia conhecendo a história. E esse filme aqui tem alguns planos assim que são brilhantes. Sim, sem dúvida. Você pode reparar que esses planos eles começam da direita e vão para a esquerda, né? Porque sim, assim é como o oriental lê, né? Da direita para a esquerda. A gente aqui lê da esquerda para a direita. Lá ao contrário. Então esses planos têm essa direção, né? O plano mais famoso é aquele, né, que começa lá você vai lembrar, começa lá num quarto onde foi a noite de núpcias ali, vamos dizer assim, né, da Lady Wakasa e do Genjuro, depois que eles casam, e ele tá deitado e tal, e ela tá acho que se arrumando, e entra lá aquela ajudante dela e fala, você deveria dar um banho no seu marido e tal, né? Dá essa ideia para eles. Eu não vou me intrometer, vão lá para a banheira lá, né? Tinha uma banheira ao ar livre e tal. Ah, já sei, lembrei agora. Lembrou? Então, aí a câmera, quando ela fala isso, a câmera sai do quarto, vai para a esquerda devagar, né? Num movimento de grua. É o rolo, é a pintura de rolo. É o rolo, e aí nisso... exatamente, há uma fusão ali pro jardim, aí a gente vê que eles estão na banheira, ela tá banhando ele e tal, aí num determinado momento ela decide entrar na banheira também, tira a roupa, entra na banheira, aí a câmera segue uma água que tá caindo dessa banheira, e aí a outra fusão e a gente vê eles no meio de um piquenique lá naquele lago lá, tem uma árvore belíssima ali, tem um plano até meio surreal que dizem que foi o que mais ou menos sobreviveu, porque a ideia do Mizoguchi ali era se inspirar em algumas pinturas de Salvador Dalí e tal, mas isso não foi pra frente, acabou ficando só esse plano mais surreal. Eu acho sensacional, lindíssimo. Esse movimento é fantástico, porque ali ele contou em 3 sequências, né? Porque são 3 sequências distintas, já que estão em lugares diferentes, né? E com passagem de tempo marcante, né? E com passagem de tempos marcantes. E assim, num movimento só, era como se fosse um movimento só. Então, realmente, é como se fosse um rolo de pintura dessas, né? E tem outro, mais pro final do filme, que você vai lembrar, que aí já é o personagem do Genjuro com a Miyagi, né? Que é a esposa dele. Depois dela morta, ele chega na casa, a casa está vazia, quando ele volta lá desse sonho, dessa loucura que ele tem com essa fantasma, ele volta para casa, esperando encontrar a família, a esposa e o filhinho. Essa é a cena famosa do filme, né? Isso, e ele entra lá, a casa está vazia. Ele entra por uma porta, pela direita. Isso, aí a câmera segue ele dentro da casa, a gente vê que a casa está vazia. Passa por um fogão lá, um braseiro, na verdade, uma fogueirinha, tá apagado. Tá apagada, né? Ele sai de casa, ele passa pelas janelas lá, a gente vê isso tudo num plano de sequência, né? E aí ele volta pela mesma porta. E quando ele volta pela mesma porta, a mulher tá lá sentada. E o braseiro aceso. O braseiro aceso, ela tá cozinhando, quer dizer. Ali a gente fica, pera aí, a mulher não tinha morrido? Aí é que tá. Bom, só para complementar a parte da cena em si, o Miyagawa, o diretor de fotografia, o Kazuo Miyagawa, ele falou que foi muito difícil fazer essa cena justamente pela questão da iluminação, né? Ele tinha que mudar completamente ali de escuro para o fogo aceso e ali não
não era feito com edição ou com cortes, né? Era enquanto a câmera ia lá para a esquerda e depois voltava, já tinha que compor tudo, né? Então aliás, assim, apesar de que muito se fala de que esses colaboradores do Mizoguchi, na verdade, não importavam tanto, no sentido de, tanto faz se era o Miyagawa ou se era outro qualquer, no final ia ter a cara do Mizoguchi, porque ele era tão tirano e mandão, porque ele impunha, fazia o cara refazer. Mais um pra Mas lista. dá para ver, tem uma entrevista com ele no DVD da Versátil, 10 minutos ali do Miyagawa, ele conta algumas histórias engraçadas e tudo. Eu acho que talvez um grande toque dele nesse filme foi a cena do nevoeiro no lago, que ele conseguiu filmar brilhantemente, passando aquela atmosfera fantasmagórica, aquela coisa toda. E inclusive eu acho que no final o próprio Mizoguchi reconheceu isso, porque segundo o Miyagawa, foi a única vez que o Mizoguchi elogiou ele, né? Ele trabalhou uma penca de filmes, eu acho que ele começou... O Miyagawa fez Rashomon, fez Yojimbo, não era E qualquer... começou a parceria dele com o Mizoguchi no filme de 51, Senhorita Oyu, e daí foi até o final da carreira do Mizoguchi, que faleceu em 56. Mas o que eu ia te dizer é que a surpresa dessa cena, fora a questão de composição, né? Mas voltando aí para o tema, né? Eu acho que ela é muito reforçada por uma outra coisa que é muito legal no cinema do Mizoguchi, que é o seguinte: muitas coisas ele não mostra, ele faz a gente sentir ou perceber e deduzir. Então a gente vê, por exemplo, um grande exemplo nesse filme mesmo, quando há uma decapitação, a gente não vê a cabeça sendo cortada, né? Na hora que vai acontecer, eles vão para trás de uma pedra, ele desloca a câmera. Os personagens ficam atrás de uma pedra, a gente sabe o que está acontecendo e chega até a ser um pouco tensa e violenta, mesmo sem a gente ver, a gente sabe o que está acontecendo, mas não vê, né? E em outros momentos tem isso também. Tem exemplos clássicos na filmografia do Mizoguchi, mas nesse filme tem uma coisa bem legal, que na hora em que a Miyagi é morta, inclusive ela está com o filho, né, preso às costas, né, o que torna até mais tensa a história, a cena, ela morta por ladrões, né, é período de caos social, eles deixam a mulher com o filho sozinha, a cidade sendo saqueada. Ela tenta ainda fugir, uma vizinha ela tenta ajudar, dá um pouco de comida para se esconder, mas os ladrões acabam encontrando ela, roubam, e ela vai reagir e um deles enfia a lança nela. Só que a gente não vê a lança entrando, você reparou isso? Não vê, mas... A gente não vê, cara, é impressionante. Como ele está fazendo tudo em plano sequência ali, aquela câmera está de cima, eu tenho até uma certa crítica a essa cena, cara. Sempre com grua, né? Todas essas... tudo feito com grua ali, mas como ele não faz edição nessas cenas, que são cenas de ação, vamos dizer assim, né? Sim. Ela está tentando proteger a comida, eles estão arrancando a comida dela, não sei o que, até que vem um cara lá de fora do quadro com uma na verdade, uma lança. Eles estão... a câmera está atrás dela, ela está de costas para a câmera, e o cara com a lança de frente para ela, então ele enfia, ele faz o movimento de enfiar, mas a gente não vê se a lança realmente entra nela. A gente não vê. Evidentemente não entrou, né? Claro. Não. Mas a gente não vê essa. Então a gente não... eu lembro perfeitamente, quando eu vi o filme, eu não tive certeza absoluta se ela tinha morrido, só tinha sido ferida, porque a gente vê ela cambaleando, ela ainda anda um bocado. Não fica claro ali se ela tinha morrido. A gente não vê ela efetivamente morta, né? Mas aí a gente meio que assume nesse plano aí, né? Que ela aparece misteriosamente. Ali eu saquei, falei, pô, de novo, o cara tá em contato com outro fantasma. Exatamente, Uma história dupla de fantasma. Aí volta o elemento sobrenatural, né? Porque naquela primeira leva, né, depois da questão do barco fantasma que você viu lá, né, que você já citou, aliás, aí tem lá toda aquela passagem na mansão, pô, e é bem legal, né, eu não sei se você reparou que quando ele vai lá entregar os potes, ele chega, a mansão tá com mato alto, ruínas, tá tudo caindo aos pedaços. E aí, lá dentro tá tudo bonitinho, né? E depois que ele começa a ser seduzido, quando mostra a mansão de fora, ela tá toda composta, tudo certinho. E depois, quando ele escapa, né, e aquela cena que também eu acho muito, muito bacana, ele brandindo a espada ali e tal,
E a iluminação vai vai mudando, né? mudando, ele andando de costas assim, E vai vai derrubando derrubando velas. tudo. E depois acaba desmaiando lá fora. No dia seguinte ele acorda, até quase ainda se dá mal, porque está sendo interrogado ali como ladrão, acham que ele roubou aquela espada e não sei o quê. E aí ele olha, tá tudo em ruína de novo. Então naquele E é momento. a meia dúzia de madeira É, que tem ali, né? O que aconteceu ali, na verdade, foi um exorcismo mesmo, né? É porque, inclusive, ele tem aquele encontro com não sei se é um monge budista ou de outra religião, mas é um monge que, aliás, assim, tem dois momentos ali em que as pessoas dizem para ele, né? Primeiro, o vendedor de kimono, na segunda vez que tem kimono na parada, quando ele vai lá naquele vendedor, eu acho que terceira, né? O cara fica até Aí assustado, ele né? fala, tá, para entregar isso lá na mansão dos Wakasa, eu acho que tem um outro nome, Katsuki Manor, mansão Katsuki, do clã Katsuki, né? E aí opa, ele se afasta, esse cara tá louco, né? Foi destruído o clã, né? Aquela coisa da guerra civil lá, do Nabunaga, né? Que aliás Nabunaga a gente conhece lá do filme do Kurosawa, o Kagemusha, né? Mostra bem esse clã lá do Oda Nobunaga, e aí seria ele que teria destruído o clã, né? E então esse primeiro aquele padre, esse vendedor, depois o padre que encontra ele, olha para o rosto dele e fala: "Tô vendo morte aí, né? Tem alguma coisa estranha em você". E aí leva ele lá, põe aquelas pinturas, né, em sânscrito no corpo dele, que é como se fosse o alho, né, pro vampiro, né, o Que a crucifixo pro gente vampiro. lembra direto do Hoyt, né? No episódio do Kaidan, Hoyt, o sem É orelhas, verdade. mesma coisa, né? Mas funciona da mesma forma que o É crucifixo do uma vampiro. proteção ali, Então, né? e aí lá depois quando aquele plano maravilhoso que aparece ele caído de costas, deitado de barriga para baixo e com aqueles amuletos ali pintados no corpo, né? E ali começa o exorcismo e ele consegue escapar daquilo, né? E, e tem e assim, toda essa parte do sobrenatural no filme é como você comentou, chegou-se a se pensar em fazer algo no estilo Dali, né? Meio distorcido e tal, que aí seria um outro tipo de filme, na verdade, né? Visualmente, pelo menos. E eu acho que ficou legal em que não fosse, justamente por aquilo que a gente comentou também. A mistura do real com o fantasioso, ela é quase imperceptível muitas vezes. Né? Se ficasse com, não, agora vai aparecer fantasma, aí vai ver aquela coisa meio distorcida e tal, aí ia perder um pouco desse charme do filme. Então, o que foi colocado no filme para representar o sobrenatural foram muitos trejeitos e movimentos lá do teatro no, né, uma forma teatral ali, inclusive a maquiagem da Lady Vacasa, é aquela famosa máscara de no, que também a gente reconhece lá do Trono Manchado de Sangue, né? Tem isso também na maquiagem da personagem seria a Lady Macbeth, vamos dizer assim, né? Agora me fugiu o nome da mulher do Toshiro Mifune. Então, nesses elementos indica para nós, porque o teatro no ele trata muito do sobrenatural. Então, ao botar esses trejeitos, até aquela coisa da dança, na hora que ela seduz ele lá, a Lady Vacasa com a música, com a dança e tudo mais, aí pelo menos para o japonês que está habituado, já sabe que ali tem um sobrenatural, né? A gente até pode ter ficado na dúvida aqui, mas o japonês sabia o que estava vendo, né? Já sacava na hora que era história de fantasma aquilo ali. Falar do Fumio Hayazaka, também outra trilha sonora. O Fumio do importante, né? A gente falou um pouco dele nos Sete Samurais, né? Ele faleceu jovem, né? Acho que 55, fez o último trabalho ali com o Kurosawa, mas ele fez uma trilha interessante aí nesse filme. Ele é tido como um dos grandes nomes
Ele modernizou a trilha sonora. Ele modernizou a trilha sonora japonesa, né? Deixou aqueles costumes antigos, né? A forma mais tradicional de se fazer trilha no Japão, né? E vai se aproximar mais das trilhas do Ocidente, né? Mas sem deixar, né? A trilha oriental de lado, né? Ele vai fazer um misto dos dois, vai usar inclusive alguns instrumentos que não são comuns, né? Inclusive coisas chinesas, assim, instrumentos chineses. Não, por exemplo, a trilha, se você reparar da Lady Wakasa, que é com harpa, né? Ele usa muito harpa, que não é toda vez não, mas naquela cena em que tem lá a lua de mel dos dois, você vê que tem uma trilha toda baseada nesse instrumento, e que não era algo comum de se ouvir no Japão da época. E dizem que como você falou aí, né, tem uma entrevista de um assistente de direção no DVD da Criterion, que ele fala que como o Fumio Hayazaki estava muito doente nessa época, e era perfil do Mizoguchi também não se importar com a trilha sonora, né, porque ele confiava no trabalho do Hayazaki. Então, geralmente era papel do diretor indicar as cenas, né? E como é que ele queria que fizesse com a música, onde colocava música, que cenas teriam música e tal. E isso foi jogado pro assistente de direção, né? Que meio que acabou decidindo, junto com o assistente do Hayazaki, ele também tinha um assistente de trilha sonora, e os dois ali meio que decidiram, levaram pro Hayazaki e a coisa saiu mais ou menos assim, né? Certo. Os caras tiveram uma certa influência aí para escolher onde é que se colocou música nesse filme, né? Porque o Mizoguchi, ele fazia a mesma coisa com o Miyagawa lá. Ele não se metia na fotografia do filme. Dizia mais ou menos o que ele queria e o cara fazia ali. Olha, sobre esses dois aí eu nem sei tanto, mas na questão dos atores, do roteirista, principalmente ele tinha a mão firme. Yoda, e principalmente, talvez aí o profissional mais importante nos filmes do Mizoguchi seja o diretor de arte, né? O diretor de arte, ele como é que eu vou dizer? Ele perturbava a vida dos caras, né? Teve um carinha lá que foi quem fez maior parte dos filmes dele aí a partir dessa fase toda. Eu não lembro exatamente quando que começou. Até tinha notado que é o Hiroshi Mizutani. O Hiroshi Mizutani, ele assim, o Mizoguchi, ele tinha uma obsessão, né, por cenários perfeitos. Tinha um cuidado histórico muito grande. Cuidado histórico e cenários perfeitos. E isso muito relacionado com a questão do plano de sequência. Imagina o plano de sequência que você não está filmando com a câmera travada, mostrando apenas ali uma casa ou um cenário. Você vai percorrer um espaço longo, né? Tinha muita relação isso tudo com espaço teatral, né? Então tinha que estar tudo construído com perfeição, né? E isso estava muito ligado. Para funcionar essa questão do plano de sequência, os cenários tinham que ser acurados, né? De acordo com a época, com a ambientação e uma perfeição. Então ele azucrinava a vida, o pessoal ficava doente mesmo. E eles brigaram depois que fizeram o Oharu, né? Ele e o Mizutani, que era o diretor de arte principal, que trabalhou com ele na maioria dos filmes, e se afastou por 2 ou 3 filmes. Então o Contos da Lua Vaga não era o Mizutani, era o Kazuki Ito, né? Kisaku Ito. Mas aí é onde eu li que, na verdade, você não vê tanta diferença entre o trabalho de um e de outro, porque no final você descobre que aquilo ali era praticamente a visão, a exigência, o padrão Mizoguchi de qualidade, né? E o cara que entrava lá tinha que se adaptar, né? Então esse era o caso do Ito aí nesse filme, né? Com Miyagawa eu não sei, mas o outro que não vou dizer que reclama, né? Porque ele chegou a escrever livros sobre o Mizoguchi, as memórias do Mizoguchi, que é o Yoshikata Yoda, né? Que foi o roteirista aí dele, de longuíssima
data desde os anos 30 até o final, que era um cara de comunista, ateu, aquela coisa toda. Então, muito de algumas nuances antimilitaristas e críticas do sistema que a gente pode só ver em filmes do Mizoguchi. Muita coisa veio da cabeça do Yoda, né? O Yoda relata que teve, não sei exatamente se foi para Contos de Lua Vaga ou outros, que ele precisou reescrever muitas vezes, né? Que nunca estaria satisfeito. Para esse filme aqui parece que ele reescreveu 5 vezes, e mesmo assim o Mizoguchi ficou alterando o roteiro depois. Alterava na hora, né? Enquanto filmava, para né? desespero também dos atores, né? Que nunca sabiam exatamente o que iam filmar. Então não era fácil trabalhar com o homem. O apelido dele era Demônio, né? Só para ter uma ideia. Sério, o apelido dele no meio era Demônio. A gente vai chegar à conclusão no final da nossa empreitada do podcast né? que todos os diretores que a gente falou, eles têm o perfil de serem perfeccionistas, tiranos. E com o agravante de que ele era um cara meio incoerente muitas vezes. Ele era chegado num saquezinho, bebia, né? Era um bebedor. Ele tinha umas historinhas de crocodilagem também, né? Eu fiquei sabendo de uma aqui, a gente acabou não falando muito dos atores, mas a gente tem o Masayuki Mori, né, como você falou aí. Já sei que você vai falar. E vou falar da Kinuyo Tanaka, que era uma atriz famosíssima, faz a esposa do Genjuro, né, a Miyagi. É o Aru, né? O Aru é uma longa colaboradora também. Sim, desde 40. De longa data do Mizoguchi. Dizem aí as línguas, os babados, que o Mizoguchi, na verdade, era apaixonado por ela, né? Sim, ele era. Tinha ela como uma grande atriz. Quando ele bebia, ele declarava isso, né? Ele perdia o pudor. Ele se declarava para ela, né? Só que tem a historinha de que parece que depois de um tempo ela foi convidada a assumir a direção de um filme. Tinha um diretor lá que eu não sei qual é, ele estava deixando o projeto e isso pintou essa oportunidade para ela assumir o cargo de direção desse determinado filme, né? E que o Mizoguchi, como era influente lá no sindicato dos diretores, votou contra, né? Ele teria feito uma pressãozinha lá, teria mexido os pauzinhos lá para ela não poder receber essa oportunidade, né? Ela já era diretora de um filme, né? E ela, na verdade, ela parece que dirigiu 6 filmes a carreira dela como diretora. E esse seria o segundo. E foi, né? Ela efetivamente dirigiu esse filme. Mas isso causou ciúme nele. Eu acredito até que isso tem algum realmente coisa de ciúminho mesmo, sabe? Pode ser. Ela nega, tá? Eu vi naquele documentário lá que é do Kaneto Shindo, que é The Life of a Film Director, a vida de um diretor de cinema, Kenji Mizoguchi, de 75. Eu particularmente acho um documentário maçante até. Não é assim, como documentário eu não acho um bom documentário. Eu acho que o grande mérito dele, para quem gosta de cinema ou da obra do Mizoguchi e tal, é que ele reúne várias figuras ali que estavam vivas ainda em 75, apesar de já ter quase 20 anos da morte do Mizoguchi, como o Yoda, a Kinuyo Tanaka, Machiko Kiyo, a Takako Irie, que foi a primeira grande atriz dele nos anos 30, lá da Feiticeira das Águas e outros filmes. Eu acho que, se eu não me engano, aparece também a Isuzu Yamada, né, que foi também a atriz dele daqueles filmes de 36, lá, Irmãs de Gion, né? Então tem várias pessoas que aparecem ali e é legal ver essas pessoas vivas falando ali, né? E a Machiko Ki, por sinal, está viva ainda, tem 92 anos, né, a Lady Wakasa. Ela era relativamente jovem ali quando fez o filme, eu acho que não tinha 30 anos. Esqueci quem estava falando. Tá, e a Kinuyo Tanaka nega, né? Ela fala ali, ela nega, ela sabe, ela diz que se incomodou bastante com isso, porque as pessoas iam entrevistar, isso saiu em revista popular no Japão, toda hora iam perguntar isso para ela ficava chateada, e ela dizia que ela tinha certeza que o
o lance do Mizoguchi, na verdade, ele não era apaixonado por ela, Tanaka, era apaixonado pela mulher que ela representava nas telas, aquela mulher ideal do imaginário do Mizoguchi, que ela representava já em vários filmes desde 1940, Mulheres de Osaka, fez 15 filmes com ele, A Vida de Oharu, né? Depois o Intendente Sancho, e ele seria apaixonado por ela, né? E aquela mulher pela personagem, né? Aquela mulher que se sacrifica pela família e tal. Só curiosidade aí que ela não foi a primeira diretora japonesa, né? Tinha tido uma mulher lá que tinha dirigido já nos anos 30, que não é famosa, não tem grande importância. Nem sei também a obra dela como diretora se é boa, nunca vi nada, né? Mas agora, como atriz, dá para dizer até que essa parceria ela tá ao nível ali de uma Setsuko Hara com o Ozu, ou de uma, cita aí, uma parceria atriz-diretor muito famosa, sei lá, Marlene Dietrich com o Sternberg, né? Ou alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que dá para casar os dois assim no imaginário, até porque os principais filmes dele foram com ela, né? Apesar de que ele teve outras atrizes prediletas aí ao longo das primeiras décadas, né? Nessa fase final era Kinuyo Tanaka na cabeça. E só comentar, você tinha falado no início lá que tinha tido 2 roteiristas, né? Teve o Yoda, né, que a gente já comentou, e tinha o Matsutaro Kawaguchi, que foi um cara que tinha sido colega de escola dele, né? E depois ele era um cara muito ligado ao teatro e tudo mais, e eles se afastaram e depois ele passou a ser ele era um dos diretores, dos executivos lá do estúdio da EA, né? Na verdade ele era meio que chefe do Mizoguchi, patrão do Mizoguchi nesse caso aí, né? Mas ele também colaborou com o roteiro. Mas o roteiro, tenho a impressão de que ele é prioritariamente do Yoda, tá? Não tenho 100% de certeza disso, mas me parece que é Yoda, né? Esse roteiro. É isso aí. O filme foi pro Festival de Veneza, né? Parece que foi aí a primeira vez que o Mizoguchi saiu do Japão. Inclusive ele chegou até a trocar uma ideia aí com o William Wyler. O William Wyler estava ali no festival também concorrendo pela Princesa e Plebeu, né? Que era o favorito, né? Todo mundo dizia que era o favorito. E acabou que o Mizoguchi que levou o Leão de Prata, né? Nesse ano, mas levou também com um monte de outros filmes, e curiosamente nesse ano não teve o De ouro, né? O Leão de Ouro, né? Eu não consegui descobrir por quê, mas parece que assim, o filme que talvez ganharia o Leão de Ouro seria realmente esse filme do Mizoguchi, Conto da Lua Vaga, porque inclusive eles fizeram um ranqueamento dos filmes que receberam o Leão de Prata, e o Conto da Lua Vaga ficava em primeiro no ranqueamento. Só que como o Rashomon tinha ganho, acho que coisa de 2 anos antes, isso, o André Bazin, que é um crítico famosíssimo, reconhecido, ele fala que ele levanta essa possibilidade, que acha que talvez o Rashomon tenha meio que atrapalhado. Né? Eles não quiseram dar, porque os prêmios são políticos também. Mas o que eu li é que, na verdade, eles acharam que nenhum filme era bom o suficiente para merecer o Leão de Ouro. Mais ou menos isso, entendeu? Eram filmes bons, tudo, eram os melhores daquele ano, mas não eram bons o suficiente para estar no nível dos que ganharam em outros anos, né? E por isso não foi ofertado o Leão de Ouro esse ano. Né? Agora, uma coisinha legal aí na narrativa do filme, né? Não sei se você reparou, acredito que sim, mas eu acho bem interessante que há várias repetições no filme, né? Ecos ali de situações dentro do filme, como aquela coisa do kimono que eu já falei, né? Ele ganha o primeiro dinheirinho lá com a primeira venda dos potes, ele já compra kimonos. Depois, quando ele vai lá para outra cidade maior para fazer uma venda maior ainda, ele passa lá no vendedor de kimonos, já vê alguns ali pensando em levar para a esposa quando voltar, inclusive aparece, eu acho que ela ali, né? Ele meio que imagina ela experimentando os kimonos e tudo mais. Depois, num terceiro momento, quando ele já está seduzido pela fantasma, ele vai lá ver kimono para fantasma, aquela coisa.
E não sei se repara, na hora que ele acaba o exorcismo, ele acorda no dia seguinte, ele vê a ruína do castelo, tem uns kimonos queimados lá, não sei se você repara isso, Não parece reparei. ali. Isso eu acho interessante. E outra, aquela famosa dele trabalhando lá na cerâmica propriamente, né, que no início do filme ele está ali produzindo a todo vapor, com a esposa ajudando, e aí até o menino chega ali, ele dá um esporro no menino e tal, já mostrando até uma mudança um pouco de postura, né, Ah, de onde, sim. No final ele e no tá final ele sozinho, né? sozinho, né, e até o garoto daí ajuda, né, então tem esse eco, e outro eco que eu notei no filme, né, tem uma cena que até é um pouco meio que um paradoxo ali, uma coisa que tudo que a gente vê do sobrenatural, em princípio, estaria acontecendo na cabeça dele, né? Na mente dele. Mas tem uma hora que ele está dormindo, né? Depois da noitada lá com a Lady Vacasa, ele está dormindo e a gente continua vendo tudo acontecendo, ela meio que cuidando dele lá e tal, né? E depois, no final, vai ser ele também novamente dormindo e a fantasma da esposa cuidando dele também, né? Já reparou isso? Ele sendo cuidado em dois momentos pelas fantasmas, né? É, tem essa duplicidade. Tem também com a Ohama, né? Depois que ela sofre lá o estupro naquele templo budista, Ah, é o templo, né? os caras jogam a moeda também para ela. E depois, quando ela é descoberta no prostíbulo lá, no bordel, Uhum. também tem uma coisa dela ir correr atrás de moeda, né? Porque o cara transou lá com ela e não pagou, queria sair sem pagar e tal. Ela sai atrás, aí acho que ela pega a bolsinha de moeda. Quer dizer, tem esses links, né? Que é quando Essas rimas. reencontra, né? Que é quando reencontra. Aliás, esse lance aí, que é lá do original do Maupassant, né? Dessa subtrama do Tobey com a Ohama, esse foi o principal ponto de divergência do Mizoguchi com o produtor, o Nagata Masaishi. Porque no roteiro original, na ideia do Yoda com o Mizoguchi, o filme ia ser muito menos, o final ia ser muito menos positivo nesse sentido, né? Ele ia reencontrar a esposa, ia desprezá-la e ia continuar na sua busca por fama, por ser um samurai e tal, e ela ia continuar como prostituta. Então essa reconciliação, no final, Isso foi exigência do foi a Nagata, né? exigência do Nagata. No final, apesar de tudo, apenas tem a morte da Miyagi e os outros voltam para a vida do campo, né? Ele Teoricamente, chega a jogar fora lá a a armadura de armadura. samurai. Isso aí, o Mizoguchi, aliás, assim, o Mizoguchi, historicamente, ele dizia que nada do que ele tinha feito era bom. Ele era muito autocrítico, ele não gostava do resultado final de nenhum dos seus filmes, né? E esse aí por causa disso, né? Porque o final, segundo ele, ficou muito artificial, ele não gostou, né? Mas como ele estava com a rixa lá em relação ao Kurosawa, evidentemente que ele gostou do que o filme foi premiado e tudo mais, né? Mas ele tinha um projeto de fazer ele ainda fez alguns filmes, né? Claro, o Intendente Sancho, teve os filmes lá de 55, que foram os dois únicos filmes coloridos que ele fez, né? Que é Imperatriz Yan Kuei Fei, que é um filme ambientado na China, né? A saga do clã Taira também, e depois fechou ali em 56, aí voltou ao preto e branco, né, com um filme moderno, né, um Gendai Geki, né, que é sobre as prostitutas, né, do Japão moderno. Aliás, é um tema que também repetiu-se várias vezes, ali teve o Rua da Vergonha já nos anos 40, que tratava de prostituta, mulher infame, enfim, era um tema recorrente, né. Agora, o que mais tem para falar aí? Eu falo demais, se deixar eu falo. Por mim, fechou. Eu só Não há nada para falar do filme. eu só gostaria então de talvez concluir uma outra cena ou cenas, né, que eu achei bem legais no filme ali, já trazendo um pouco do negócio da pintura de rolo, né, que vai se desenrolando. Abertura e final do filme meio cíclicos, né? Na abertura a gente vê ali os créditos iniciais, depois a ambientação, tempo e lugar que ele mostra ali, e a gente vê a imagem lá do campo, né? Do
ambientação no campo e vai tendo ali uma como é que fala, uma panorâmica também, como você te ressaltou, né, da direita para a esquerda, até chegar nas casas e nos personagens principais, né? Então vamos sair do universo e chegar nesse pessoal aqui. E no final, vamos dizer, as famílias quase reconstituídas, faltando só a Miyagi, né? Então tá o casal lá, que na verdade eu acho que a Ohama é a irmã dele, né? Seria tia do menino, é irmã do Genjuro. Eles estão lá, o menino sai ali, leva comida, um potinho de arroz, se eu não me engano, no túmulo da mãe, e aí tem mais uma panorâmica subindo, mostrando novamente o campo, né? Não sei, mas parece que isso aí era meio que para fazer um distanciamento, né? Olha, todos esses problemas individuais que a gente viu, na verdade, eles fazem parte de um plano maior, né? Dentro de um contexto maior. Eu acho bem bacana, assim, é uma coisa meio cíclica, meio que fechando ali aquele rolo da pintura, né? Bom, acredito que talvez um dia a gente vá fazer aí uns episódios sobre a filmografia do Mizoguchi, né? A gente praticamente já falou tudo aqui, né? Mas para quem tiver este filme como porta de entrada, você já comentou o que você viu ali. Eu também, assim, até um tempo atrás, para mim, assim, a minha impressão que eu tinha é que eu tinha visto poucos filmes deles, menos que 10 ali, mas eu tinha gostado de tudo que eu vi, assim, eu tinha essa em boa conta, assim, eu tinha visto tinha visto o Haru, o Intendente Sancho, Rua da Vergonha, que é mais? Crisântemos Tardios, Os Amantes Crucificados, Senhorita Oyu. Tá. E aí agora, em preparação no último mês aí para esse podcast, eu pude ver outros mais antigos, lá os dos anos 30. Cara, e posso dizer que realmente é uma obra de respeito, tá, cara? Tem filmes muito interessantes. Agora, com certeza tem muita coisa ainda para ver, mas tem coisa muito interessante. Inclusive, lembrei até de comentar o que você falou, que eu tinha falado que nesse momento do Contos da Lua Vaga já não era tão presente a questão do one scene, one cut, né, do plano de sequência. Isso não sou eu que falo, né, cara? Isso eu acho que está bem reportado, que ele teve no final nos anos 30, até princípio dos anos 40, uma obsessão por isso ali, que praticamente toda cena do filme tinha que ser filmada dessa forma, e levava ao desespero a equipe, né? E parece que o auge dele, eu vi esse filme já tem um tempo, mas eu confesso que eu não fiquei reparando isso. É um filme longo, em 2 partes, que é os 47 Ronin, né? Uma das dezenas de versões dessa história no cinema japonês é dele, de 1941, e até o 42, não me engano, até pela época que foi feita, ela tem muito impregnado com muito militarismo ali, referências à questão do Japão na guerra naquela época. E esse filme parece que foi o clímax dessa coisa do one scene, one shot, né? Eu teria que rever aí para confirmar isso, que ele levou isso à exaustão e foi ali o clímax. E depois disso ele deu uma relaxada nisso, né? Você vê que tem cortes ali no Contos da Lua Vaga, né? Em muitos momentos. Claro, tem que ter, né? Mas você vê que tem alguns cortes que talvez em outras épocas ele não faria. Ele ia emendar e deixar o plano mais longo ainda, né? Deu uma aperfeiçoada, talvez. Mas beleza? Beleza. Então tá bom. Tá aí mais um filme aí para nossa galeria. Contos da Lua Vaga, do nosso querido Contos Mizoguchi. da Lua Vaga. Espero que tenham gostado. Até a próxima então, pessoal. Abraço!